Fala galera, e chegamos então a esse quarto episódio de The Walking Dead City. Galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. E, galera, já coloca nos comentários o que acharam sobre esse quarto episódio aqui. Que galera, pô, eu tava muito na expectativa para ver se a gente teria já nesse episódio a presença do nosso grande variante, que a gente vai ver com certeza no próximo episódio, porque a maneira como o episódio encerra eu achei fenomenal, porque está criado desde o começo em Dead City todo o perigo que existe lá nos esgotos, inclusive, cara, né, colocado lá a provocação toda em relação ao que os militares fizeram para uma tentativa e o que aconteceu de consequência para eles. Cara, tá criado todo o problema e eles chegaram numa situação limite ali, onde simplesmente eles têm que descer para os esgotos. E a maneira como o episódio encerra, com a Meg simplesmente, né, ficando cada vez mais permeada ali pela penumbra e sumindo por completo, eu achei fenomenal. Fenomenal. Porque a gente sabe, cara, pô, aquele variante provocado pra gente lá, mostrado naquele grande trailer que a gente teve da Dead City, é algo que a gente quer muito ver como é que vai acontecer sua funcionalidade e tudo mais, como é que vai ser esse grande confronto entre ele e Meg. E eu acredito muito que, assim, que o Tomazino e a outra personagem, que agora me fugiu completamente o nome dela, estão junto lá com ela nessa parte do esgoto. Eles vão ser os personagens que, cara, pra mim vão ter a consequência ali em relação àquela variante ou outras variantes que a gente tem ali apresentado, né? Dentro desse próximo episódio. Mas vamos parar de falar do próximo, cara. Vamos voltar pra falar desse aqui, ó. Cara, esse episódio aqui, ele manteve pra mim muito uma forma coesa de como contar essa história que está sendo provocada aqui em Dead City. Gosto muito da gente ter novamente agora, não só elucidado, mas, cara, mostrado realmente voltar para o momento dos Salvadores. A gente teve finalmente o flashback do Simon, então, aqui que a gente até teorizou que daqui a pouco seria alguma coisa dele com o croata. Era com o croata sim, mas era ainda uma função do Simon com o Negan. E, para mim, cara, a maneira como eles estão achando até de encaixar esses flashbacks, que também é uma forma de como eles estão achando para contar a história em Dead City, para preencher essas lacunas, também eu tô gostando da maneira como tá acrescentando a história. Porque o fato acontecido lá com a tal guria do reino, não sei o que, barará, a gente já tinha tido essa explicação na série, beleza. Mas agora a gente viu também o quão que o croata ele é sádico, né? E acho muito importante a gente ver isso quanto imagem e até o confronto dele com o Simon e depois a maneira como aquela primeira conversa que tem do Negan com o croata, como o croata devolve aquilo pro Negan em relação ao Simon, em relação à quebra de confiança, em relação ao Simon ter feito tudo aquilo que a gente viu que ele fez, né, durante a série principal e tudo mais. Então gosto quando a série vai preenchendo esses elementos ali, gosto da provocação que o croata faz em relação ao Lucille pro Negan, né, e querendo ou não, cara, o fato dos Salvadores, o fato do Pessoa ser um recurso, o fato desse novo santuário, essa viagem eloquente que tem ali o croata de transformar a Manhattan, a ilha por completo, lá nesse novo grande santuário ali, são elementos que trazem tudo aquilo que o Negan fala pra Meg em relação a escutar novamente uma música que eu não quero mais ouvir. Uma música que me remete a momentos ruins, querendo ou não, princípios ruins, né? E isso tudo deixa tudo mais forte, assim. Porque eu imaginei muito que esse primeiro encontro dos dois, do croata com o Negan, iria ter já um confronto. Ele teve um confronto de ideias, né? Ele teve uma grande preparação para a gente ter um confronto ali, um pouquinho mais à frente. Já ficou claro a relação do Armstrong, né? Que o Armstrong ali, mesmo com aquela volta, cara, o Armstrong ser usado, né, pelo croata ali como um potencial elo que o Negan gostaria de recuperar, tudo mais. Para mim, ok, ele funciona no momento da cena, tá? Mas cara, o croata já sabe que o Armstrong é um Marshall indo atrás do Negan, pra prender o Negan, né? Isso estava muito claro já no terceiro episódio, pela visão do croata. Não tô falando pela minha visão quanto espectador, a visão do croata. Feito isso tudo mais, por que o Negan teria interesse em fazer uma troca pelo Armstrong naquele momento lá? Aí quando tem, né, o croata jogando o Armstrong e o Armstrong sendo resgatado ali pelo Negan, ok, aquele momento até eu entendo e para mim é muito mais algo que o croata está testando para ver como está esse Negan do que outra coisa.
E depois o Armstrong pegar e se virar novamente contra o Negan, cara, pegar a arma lá, dar a ordem de prisão, cara, não precisava ter isso para o personagem nesse momento, já podia ter essa virada por completo para ele ali, porque tá, a missão dele é óbvio, né? É prender o Negan, beleza. Mas dadas as circunstâncias, ele tem que sair da ilha. Ah, mas ele ameaçou o Negan de morte ali, porque isso, qualquer coisa, já estaria, né, querendo ou não, assim, protegido perante a lei, né? A lei dessa Nova Babilônia, a lei dos marchos e tudo mais, assim. Mas não precisava ter essa virada do personagem, já podia ser algo já onde o Armstrong iria pra não só sair da ilha, mas para resolver todo o problema que ele viu acontecer, que ele conheceu muito de perto em relação ao croata, já trabalhar ao lado do Negan para esse bem maior, que é o quê? Cara, o Herschel. O Herschel. Né? Acho que essa virada de final de episódio ali é algo que funciona pra, tá, ter mais um empecilho, ter mais um conflito ali pro Negan, mas, cara, é algo que, pra mim, enquanto espectador, assim, pô, não precisava, cara, não precisava, sabe? Não precisava ter essa reviravolta ali pro Armstrong, pra ele pegar, apontar a arma e ele quase prender o Negan ali novamente, tá? Porque pra mim isso vai ser rapidamente resolvido no próximo episódio. É basicamente isso. Então tu tá criando um empecilho que, basicamente, cara, tu vai resolver rápido. Rápido. Porque a gente já entendeu que o Armstrong, ele é aquele personagem muito correto, extremamente correto para dizer isso, entendeu? Então, essa crença toda que existe ali vai levar a ele, né, a ficar ao lado do Negan nessa busca toda que for e ficar basicamente contra o croata. É isso que vai acontecer, porque é um personagem que não tende a ter o seu final nesses próximos episódios. Não consigo ver ele tendo um final porque as oportunidades para ter esse final e ser um final muito forte, pô, o que é falar do terceiro episódio então? Já aconteceu essa oportunidade ali. Então, pra mim, óbvio que é apenas um empecilho para ser resolvido para ele ficar ao lado do Negan nessa busca do Herschel contra o croata, e é isso, entendeu? Então não precisava ter essa virada ali no final, mesmo que, ok, cara, criou mais um empecilho ali pro Negan enquanto narrativo e tudo mais, tá? Jeff D. Morgan lá no Coen, show, como sempre, né, nesses nossos episódios aqui de Dead City, estão dando um show, é um domínio completo de seus personagens ali. Acredito que é, a informação lá do Luther, né, e como que o episódio vai trabalhando ali as interações entre Negan e Meg, para que tenha esse entendimento do que foi feito, e o Negan de novo retrucando para Meg, né? Ah, vai dizer que tu nunca fez tal coisa, né? Tipo, para querer me penalizar com esse teu olhar quando ele acha lá, né? Quando a Meg pega e acha lá o potinho de mel, e ela ia, inclusive, né, devolver a caixinha de fósforo que ela pegou para queimar lá o dinossauro, e né, devolver pro Negan e o Negan sentindo falta. Então, querendo ou não, assim, esses símbolos que a série tá trabalhando, né, entre os dois ali, sempre é algo que permeia, assim, cara, é uma linha bem tênue, assim. Tu tá permeando pra te chegar numa provocação, né, entre os dois, e ao mesmo tempo tu volta, porque um ou outro ali descobre novamente, cara, o que que é o principal, o que que é esse elo em comum, que é mais forte e tudo mais, e nisso vai e segue, né? E eu gosto, cara, porque a relação entre os dois é a força motriz de tudo que acontece em Dead City. É a relação dos dois. Agora eles, por mais que eles estejam divididos, né? A Meg foi em relação lá aos esgotos, o Negan tá nesse arco agora ali relacionado com o Armstrong e tudo mais. Isso vai novamente se cruzar. Provavelmente não no quinto, mas provavelmente lá no final, que a gente vai ter nesse sexto episódio ali. E isso tudo é essa força motriz, cara. A relação dos dois é muito essa força motriz que tem que acontecer. O plano do croata de ter atraído eles lá, né, pra deixar eles presos, ter explosões, evasão dos zumbis, provocar realmente, cara, uma emboscada, eu adorei demais, assim, é demais. Porque tá muito bem feito, né, a quantidade de zumbis ali, cara. Eles ainda estavam gravando, isso é uma coisa importante a gente falar, eles ainda estavam gravando com restrições ainda de acordo com a pandemia, tá? Porque isso foi gravado no ano passado, as restrições elas foram cada vez mais perdendo os seus limites, tá? Elas foram ficando mais brandas a partir do ano passado, assim, mas ano passado ainda tinha, né, algumas restrições de acordo com a pandemia, assim. Mas, cara, pô, os zumbis ali, eles são uma quantidade considerável, não é aquela grande quantidade que a gente vê na rua, mas eles vão trabalhando muito bem dentro do que a gente vai tendo de possibilidades ali no episódio. E as sequências de ação vão funcionando muito bem, cara. Eu gosto muito de como o episódio vai conseguindo
deixar isso forte para esse embate, né? Até o momento onde tem a junção novamente do grupo. O que é a noção por completo da Meg? Cara, pô, a Meg, ela é uma líder acostumada com esse tipo de enfrentamento muito, né, maior do que qualquer outro ali. Mesmo na Ilha de Manhattan, mesmo sendo um terreno completamente conhecido dos outros personagens ali, seja Tomazino, seja lá da esposa dele, seja do que for, ainda não. O combate em si, a liderança em si, a estratégia em si é da Meg. A Meg é isso e sempre foi isso, entendeu? Então, eu gosto muito como o episódio ele vai, né, deixando isso também aparecer. Ele deixa isso aparecer. Aquela questão do Tomazino, cara, quase morrer, né, e depois voltar, né, com aquela força toda, também é algo que funciona para deixar essas consequências acontecer de maneira mais forte, provocadas em tudo que vai acontecendo no esgoto. Ah, mas a gente não vê. Cara, mas aí que tá. A gente não vê o que vai acontecer com ele lá e parece que ele vai ser dominado, assim como aqueles outros que estão lá do grupo que vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo, por causa do ataque dos zumbis, e tem empurrão de zumbi, que é massa também. Né? Vai tendo essas funções assim. Uh, Cara, ele sabe se virar, entendeu? A gente não precisa acompanhar o personagem porque ele não é um personagem principal de tudo que tá ali acontecendo. Ele é um personagem que tá deixando a trama realmente de se desenvolver. Então, pô, como ele se salvou, como não sei o quê, beleza, entendeu? Ele sabe se virar, cara. Ele tá também há tanto tempo já nesse mundo pós-apocalíptico que ele sabe se virar. E ele consegue se virar e chega lá, né, onde tá a Meg, onde tá a esposa dele e tudo mais, e segue a história. Mas que a série provoca, né, esse perigo pra ele ali, provoca de novo. E já deu pra entender claramente que esses dois que são os personagens que vão seguir junto com esse grupo. Acredito muito, cara, que até o próximo episódio ali. Até o próximo episódio, porque a maneira como tá, repetindo, como tá tudo provocado pra gente, esse grande perigo dos esgotos, é pra explodir realmente já no próximo episódio. Então ali é pra eles terem, sim, essas consequências todas ali. Uma coisa que continua como uma grande pergunta pra gente é por que o Herschel? Por que o Herschel? Qual é a importância do Herschel? Qual é? Para mim está cada vez mais claro que não tem a ver, tá, com a presença do Negan ali. Não tem a ver. Aquilo que tanto eu e principalmente o Henrique nos nossos grandes debates, cara, começou a trazer que daqui a pouco podia ser uma junção de vou capturar o Herschel para atrair Meg, porque sei que Meg do Negan e nisso volta e tudo mais. Não é. Não é. Não é. Não é. O que é que ele quer? Teremos outros personagens que vão ser apresentados, né, a partir de agora também, nesses dois episódios finais de Dead City, que podem elucidar isso um pouco mais. E começo ao mesmo tempo que tem essa pergunta do porquê, do porquê, do porquê, cara, o que é que tá acontecendo realmente com, digamos assim, será que Meg vai conseguir resgatar o Rachel Jr. nesses 6 episódios? Será que isso não vai ficar algo muito bem trabalhado, né? Também com mais uma ponta para o que vem além? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque como essa busca tá tão difícil, né? E como agora ainda ficou ainda mais complicada por causa de toda a emboscada, a consequência é, sabe-se lá qual é realmente o esconderijo para onde foi levado o personagem. Sabe-se lá. E então, acredito que isso vai ficar também com uma grande, grande, grande ponta por uma potencial segunda temporada que, se está planejada, não foi gravado, não vazou nada, não está confirmado pela MC, mas, cara, mediante a... Vou falar uma coisa importante, tá? A narrativa de como está sendo contada, a história em si, cara, para mim tá funcionando, eu gosto bastante de Dead City. Acho que realmente a escala, as coisas todas, elas estão num grau sempre aumentando de episódio para episódio. É óbvio que essa é a minha opinião, né? Eu tô aqui para falar a minha opinião. E a segunda coisa, cara, é também que a audiência está vindo, né? A audiência está realmente respondendo a Dead City. Ou seja, a MC tem tudo ali, cara, para conseguir seguir. Isso eu tô tirando a parte do mas a Lauren Cohen falou numa entrevista lá que podia ser de 5, 6 temporadas. Cara, o ator para promover o seu trabalho, o mínimo que ele vai dizer não, ele vai dizer não, cara, pô, tá uma bosta isso aqui que eu fiz, ninguém vai ver, então muito menos vai ter uma continuidade. Né? Isso não vai acontecer, a gente sabe disso muito bem. Então, eu me relaciono muito, assim, ao que está acontecendo em relação ao mais próximo que a gente pode ter de fatos para ter, sim, um investimento numa segunda temporada e tudo mais. E, cara, pô, se a gente vai ter essas pontas colocadas todas
de final, né, de sexto episódio ali, que essa história realmente continue, avance, vamos lá, cara, vamos lá. Tomara que a gente tenha essa confirmação, ou com o encerramento de Dead City já venha uma confirmação para essa continuidade, ou, novamente, San Diego Comic Con, muito em breve, né, a gente pode ter já esse grande painel do The Walking Dead Universe, o primeiro grande painel de The Walking Dead Universe, para ter esses anúncios ali por completo, e vem já anúncios de segunda temporada e tudo mais, e sabe, sei lá o que pode acontecer nesse universo. Mas, galera, pô, mais um episódio massa, mais um episódio que vai crescendo nas suas relações de Negan e Maggie, apresenta pela primeira vez ali esse confronto, mesmo que seja muito mais de ideias de Croata e de Negan, e muita coisa preparada para acontecer e para a gente ver realmente já essas variantes aparecendo já nesse, cara, quinto episódio. E tem uma coisa que é importante, assim, eu vou inclusive fazer um vídeo para liberar esse final de semana sobre o nosso universo do Walking Dead e as variantes que ela provoca e ela meio que esquece, e agora a gente vai ver finalmente no quinto episódio ali com uma grande explicação que é muito massa em relação inclusive do próprio gás, né, que é usado também ali como motivo do porquê que o croata tem esse preparo, esse cuidado todo lá. Então, sabe, Dead City tá achando algumas coisas interessantes para explicar, que a série principal lá atrás, né, quando ela estava trazendo as variantes de volta para o universo, ela trabalhou de um jeito e agora a gente vai trabalhar de outro jeito, entendeu? Isso pode ter problemas e ao mesmo tempo tem coisas muito favoráveis a isso também. Então, um vídeo pra gente poder debater esse tipo de assunto também. Então, galera, pô, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse quarto episódio já de Dead City. Lembrando que os 2 próximos episódios, galera, são dirigidos por uma diretora brasileira, que vai ser muito massa também, assim, pra ter, cara, algo próximo pra gente nesse comando desse, querendo ou não, né, uma parcela desse novo universo de Walking Dead que a gente vai ter. Certo, galera? Coloque abaixo nos comentários o que acharam. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Não viu o episódio ainda? Ou não viu nenhum episódio da Dead City ainda? Cara, pelo amor de Deus, entra no nosso grupo do Telegram, nosso grupo lá comandado pela nossa grande Xerife Nicole. Entra lá, estão todos os episódios lá. Entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. E galera, a gente tá vendo os episódios legendados porque existe um cara chamado Guilherme Catai que pega o episódio logo cedo que ele sai, assiste o episódio, legenda o episódio, e é o episódio que tá liberado em todos os grupos, ou seja, sempre ajudem nosso grande Guilherme Catai, certo? Take04, viva o sonho aqui, e uma coisa antes de esquecer. Daqui a pouco já sai o vídeo aqui com promo, com sinopse pra gente teorizar muito sobre o quinto e penúltimo episódio que a gente vai ter, talvez da primeira temporada de Dead City. Take04, viva o sonho aqui.